Moçambique está a atravessar uma situação muito difícil, com lojas, restaurantes, fábricas a serem pilhadas e queimadas, manifestações nas ruas, pneus a arder, enfim, e não é só na capital, é em todo o território de Moçambique. Então há um clima de grande tensão. Como é óbvio, as pessoas estão super assustadas. Empresas, bancos, lojas, restaurantes têm mais dias fechados do que abertos para o público. Enfim, tudo isto é o motivo, que é as eleições de 9 de outubro de 2024 à presidência da República. Antes das eleições, durante o período de campanha eleitoral, Venâncio Mondlane, do partido político Podemos, denunciava alegadas fraudes do governo e avisava da possibilidade dos resultados das eleições virem a ser falsas. Isso criou logo instabilidade no país, mas após as eleições fizeram-se conhecer os resultados provisórios, que não foram aceitos por Venâncio. Segue-se então uma emboscada a um veículo onde seguiam dois mandatários do partido Podemos, e estas duas pessoas morreram com não sei quantas balas de metralhadora. Isto foi um crime político terrível e Venâncio convocou os moçambicanos para uma participação do funeral de um deles, das pessoas que foi assassinada, prometendo continuar os protestos em mais 3 fases até à divulgação das eleições pelo Conselho Constitucional. Os resultados ainda careciam da validade do Conselho Constitucional e só vieram a ser divulgadas há poucos dias, dia 23 de dezembro, com 2 meses e meio de atraso após as eleições. Ora, o Conselho Constitucional proclama Daniel Chapo como Presidente da República de Moçambique, que é um candidato da Frelimo, partido que está no poder há 49 anos, e considerou o Venâncio como o número 2, vamos dar assim. Logo a seguir este anúncio, portanto dia 24 de dezembro, desencadeiam-se violentas manifestações e paralisações convocadas pelo dito candidato Venâncio Mondlane, que não reconhece os resultados. Isto são factos, segundo a minha percepção. Agora vou falar como homem de Deus. Primeiro, falo para as pessoas que participam em manifestações e digo que elas estão no seu direito e isso está tudo bem, não tem mal nenhum. Mas quando as pessoas praticam atos de violência, ameaçam de represália para quem não é do lado deles, roubam, queimam lojas, restaurantes, fábricas, então isso se chama de crime. E quando incitam a mais violência, a mais atos desses, bem, esta incitação é também muito má, provocadora de mais crimes e mais situações muito más. Isto não é bom. Não é bom nem para quem pratica tais atos, nem é bom para o país de Moçambique. Há leis que Deus instituiu que se aplicam a todas as pessoas, crentes e descrentes, quer acreditem, quer não. E uma dessas leis é a lei de semear e colher. Então, quem pratica tais atos de vandalismo está a pôr em funcionamento esta lei contra si próprio e está a trazer para si próprio maldições terríveis. Se a pessoa roubou, ela vai ser roubada, porque assim o que ela semear é o que ela vai colher. Vai colher boa medida recalcada, sacudida de roubos que vão acontecer na própria vida desta pessoa. Se ela queimou coisas, sofrerá também danos muito maus, porque o que ele semear é o que vai colher. Funciona quer a pessoa acredita ou não. E estas maldições só podem ser desfeitas por Deus quando a pessoa vem à igreja, que é a casa de Deus, se converte, pede perdão a Deus. Então, sim, estas sementes malignas são arrancadas
e a pessoa deixa de estar debaixo dessas maldições. Agora vou falar para o povo moçambicano do modo geral, que obviamente está assustado. As consequências desta situação são muito desfavoráveis a todo o país de Moçambique. Se isto não parar em breve, veremos investidores saírem de Moçambique, veremos fábricas, lojas, restaurantes, hotéis a fazerem a mesma coisa, saírem ou fechar os seus negócios, e isso vai trazer falta de emprego. Vai fazer com que haja perca financeira e perca da qualidade de vida. Muitas das coisas que Moçambique conquistou após a independência se vão perder. E serão precisos muitos anos até que a normalidade aconteça e que cheguem ao mesmo estatuto onde estavam até antes das eleições. Portanto, isto não é bom para Moçambique. Para todo o povo moçambíquio, então a minha exortação é esta: voltem-se para Deus. Se ainda não é crente, vá à igreja, entregue a sua vida a Jesus, porque só Deus tem o poder para resolver esta situação tão difícil que está a acontecer em Moçambique. Se você já é crente e anda com Deus, a minha exortação é a seguinte: lembre-se que a Bíblia ensina que a nossa guerra não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas sim contra demónios terríveis que controlam situações e pessoas para o mal, para matar, roubar e destruir. E, portanto, a exortação que eu faço aos crentes é que, tanto na igreja como na sua vida pessoal, lutem contra estes demónios, para que eles parem de exercer todas estas atividades nesse país de Moçambique. Se você é um crente e foi atingido por um desses distúrbios, ou seja, partiram-lhe a loja, o restaurante, seja o que for, a minha exortação é o seguinte: não se ofenda com quem praticou tais atos, mas antes exerça o poder do perdão. Não se ofenda com Deus, dizendo: então eu vou à igreja e Deus permite que isto aconteça. Isto é o pior que pode acontecer, é uma pessoa ficar ofendida com Deus. Logo Deus. Saiba que Deus, se permitiu, é porque Deus sabe que dentro de si há um poder muito maior, que é o poder de Deus, que vai fazer com que você vá ressuscitar das cinzas e acaba por ficar muito melhor que antes, muito maior que antes. Portanto, confie em Deus. Lembre-se de exemplos como, da Bíblia, o exemplo de Daniel, que foi injustamente lançado para dentro de uma cova cheia de leões. Mas, porque ele confiava em Deus e andava em Deus, nada lhe aconteceu. Todavia, repare no seguinte: Deus não o livrou de ir para dentro da cova dos leões. Permitiu que ele fosse para dentro da cova dos leões. E, portanto, o paralelo é também você, que foi prejudicado, está dentro de uma cova de leões. Mas sabe uma coisa? Os leões não lhe tocaram, porque Deus, isto sim, Ele o livrou dos leões. Também Deus o vai livrar dos leões, do mal que poderia acontecer se você não tivesse Deus. O certo é que, no final, o rei o mandou libertar e o promoveu. E assim, os dias finais dele foram muito melhores que até essa data. É isso que Deus tem reservado para si. Não olhe para os problemas, olhe para Jesus. Não atente para o mal que lhe aconteceu, mas tenha a atitude positiva e não negativa, porque a atitude negativa é olhar, falar do mal que aconteceu e vai lhe trazer mais mal. Mas se você olhar para Jesus, que o vai libertar, que o vai levantar, acima daquilo que você já tem e acima daquilo que você já é, então você vai realmente ter sucesso. E durante este tempo, o poder de Deus está dentro de si, vai crescer, vai fazer você usar mais fé, vai ficar com músculos de fé que vai como consequência, fazer com que você atinja um nível maior na sua vida, que permaneça forte e supere posições maiores ainda. Veja só, você vai ganhar.
vai ganhar mais fé, vai ganhar mais talentos e vai conseguir sonhar alvos bem maiores. Portanto, lidere com esta situação, com esta atitude positiva que vem de Deus. Lembre-se, Deus não permitirá que você seja tentado, testado, atribulado acima daquilo que você aguenta. Portanto, meu irmão, aguenta. Junta-te ao clube, como eu costumo dizer. Não há ninguém que não passe por testes grandes. É nessa altura que Deus vê se a gente crê ou não crê em Deus, se confia ou não confia, se nos envergonhamos ou não nos envergonhamos. Se nós formos positivos com Deus, a gente acaba sendo melhores no futuro e maiores e assim vencemos a crise. E depois vamos de crise em crise. Ponha a sua fé em Jesus. Lembrem-se, vocês são da Igreja Manal, lembrem-se das músicas de fé que nós cantamos e que cantamos com tanto ânimo quando vai tudo bem, mas que o ânimo já fica bastante fraco quando as coisas não vão bem, mas é nessa altura que temos que cantar também. Lembra-se aquela música, põe a tua fé em Jesus, não importa os temporais da vida, importa que Ele, Jesus, está do teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querem te afundar, mas Deus te dá a mão e tu vais vencer. Aleluia. Tem outra música muito bonita que vem a propósito desta temporada de grande dificuldade. O caminho se abrirá. Quando estás sozinho, à frente da muralha, não sabes o que has de fazer, louva a Deus. Quando o inimigo te quer cercar e te roubar, louva a Deus. Caminha sempre à frente, não olhes para trás, porque Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Louva a Deus de manhã, louva a Deus e vais ver que tu vais vencer. Há outra música que também vem a propósito, olha para Jesus, tira os olhos dos problemas, olha para Jesus com fé e tudo vai mudar para melhor. Tem outra também que é, posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas não sou vencido. Nenhum dardo inflamado eu temo, porque se Deus é comigo, ninguém pode ser contra mim. É hora de nós cantarmos esses hinos para nós próprios. É hora de nós acreditarmos nestas grandes verdades. Eu quero dar 1 ou 2 testemunhos meus. Quando eu vim da África para Portugal, Portugal estava numa grande crise. De 6 em 6 meses o governo instituído caía. Então as empresas iam abaixo, muitas faliram. E quando eu trabalhei como engenheiro, a primeira crise que aconteceu, pois os meus colegas disseram, tu vais ser despedido, porque 50% das pessoas têm que ser despedidas, tu estás aqui há pouco tempo, nem é com contrato permanente, mas eu fiz o que eu ensino. Eu ia para o emprego a chorar, eu ia para casa a chorar, mas com esta fé que eu vos estou a dizer. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Os sentimentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, as dificuldades, os pagamentos a serem feitos quando eu não tinha salário que chegasse para aquelas contas, foi muito difícil, mas eu venci e você também vai vencer. Outro testemunho que eu quero dar foi quando Deus me deu um sonho. Eu estava a queixar a Deus da grande dificuldade e então Deus disse-me assim, se tu queres que eu te liberte já, eu liberto, mas tu nunca vais crescer. Tu precisas de ganhar músculos da fé para vencer coisas grandes. Então, nesse sonho, eu via-me todo, vamos dizer assim, equipado como um jogador de boxe. Estava dentro de uma arena de boxe, com as sapatilhas próprias, calções curtos, etc. E quando eu olhei, o meu inimigo era nada menos que Satanás. Eu apanhei um susto. E começa a luta, tentei dar um murro no diabo, mas ele me ganhou. 1, 2, não sei quantas vezes, e eu caí no chão. E Deus dizia, a luta só acaba quando o meu filho ganhar. Então, à medida que eu ia lutando, caía, lutava, eu ia ganhando músculos, ganhando força na fé, até que ganhei tanta força que dei um murro tão valente no diabo que ele caiu ao chão. Logo Deus disse, acabou esta batalha, o meu filho ganhou. É um sonho que me encorajou até os dias de hoje e de certeza assim também. Estão a lembrar também de um senhor coreano que se queria suicidar. Mas antes de suicidar, porque eu conheci um pregador muito conhecido, chamado Paulo Yonggi Cho, foi falar com ele. Eu quero me suicidar, mas pronto, quero que você me dê um conselho.
E ele disse, não vai nada suicidar, porque o teu negócio foi à falência, mas Deus te vai dar outro negócio, vai-te ajudar, tal. E o homem, então, converteu-se, começou a ir à igreja e prosperou muito. Quando ele estava no auge da sua prosperidade, aconteceu uma catástrofe, uma inundação tão grande que entrou pelos armazéns dele adentro, onde ele guardava toneladas e toneladas de sal. Era um negócio dele, ganhava muito dinheiro com isso. E o sal todo se derreteu. Então, o pastor pensou, pois, agora o homem se calhar quer se suicidar outra vez. Foi lá à casa do homem e, de facto, o homem parecia que estava embriagado, parecia que estava tudo bem, e ele assustou-se. Então, irmão, está tudo bem consigo? Sim. Então você não está preocupado com aquilo que lhe aconteceu? É a segunda vez que lhe acontece. Ele disse, não, pastor, então, se Deus já me levantou da última vez, mais uma vez ele vai me levantar e eu vou ficar ainda melhor que antes, porque foi o que Deus fez. Ele é o mesmo hoje. E a lição é esta: se você pensar bem, Deus é consigo, você vai vencer também. E, portanto, daqui uma exortação a andar sempre com Deus, pôr Ele em primeiro lugar. Você pode até chorar, como acontece a todos, ficar em baixo, mas não se esqueça, Deus é do seu lado e você vai vencer. E pronto, para todos vocês, um grande abraço.